Meu nome é Tendresse, sou psicóloga clínica em Brasília, já há 12 anos, e hoje eu venho conversar com vocês um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista quando acometido em mulheres e quando essas mulheres viram mães. É uma forma muito singular de ser abordado o transtorno de personalidade narcisista. Nós temos hoje muita literatura, muito estudo fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, sobre transtorno de personalidade narcisista. Especificamente nas mulheres, essas mulheres que se tornam mães, ainda é muito pouco divulgado e difundido. E também tem muito pouca literatura científica nesse sentido. Mas fora do Brasil a gente já consegue ter alguns avanços, né? Principalmente também na área jurídica sobre esse assunto, esse tema. Bom, como que eu comecei a me interessar por esse assunto? Há mais ou menos uns 4 anos atrás, na minha atividade clínica, eu percebi que quem chegava até a clínica, quem vinha buscar ajuda, eram as filhas dessas mães que sofriam de transtorno de personalidade narcisista. Em certo momento, eu resolvi fazer um atendimento de grupo com essas filhas. Resolvi juntar todas, né, numa única sessão. E a partir daí, criou o projeto Mais Livres. Esses atendimentos, eles duraram de 3 a 4 anos, entre idas e vindas, né? Meninas que chegavam, meninas que melhoravam, meninas que entravam. Diversas meninas passaram aí por esse projeto nesses 4 anos. E também serviu, de uma certa forma, de laboratório para chegar a um amadurecimento dentro de pesquisa, dentro de estrutura mesmo, para estar montando hoje um grupo no Facebook, uma página do Facebook e um grupo de apoio para alcançar um número maior de pessoas, né? Um número maior de vítimas do transtorno de personalidade narcisista materno. Ter uma mãe com um transtorno de personalidade narcisista materno é ser criado, conviver 24 horas durante 365 dias, um ano, anos após anos, por uma mulher que não consegue desenvolver empatia. É uma pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista têm mania de grandiosidade. Elas acham que tudo delas é mais perfeito, é melhor, é mais correto. Elas não conseguem validar o esforço do outro, porque elas não conseguem se colocar no lugar do outro. E quando a gente fala de filhos, né? Quando a gente fala do desenvolvimento infantil, crianças precisam ser validadas, crianças precisam ser emocionalmente acolhidas, né? Os seus afetos, eles precisam ser acolhidos e validados para ter um desenvolvimento saudável. E o que acontece? Nessas fases iniciais, durante a infância e durante a adolescência, é onde vai se estruturando a personalidade, né, por volta aí dos 7 anos, a autoestima, o autoconceito, a base de desenvolvimento saudável, né, dos adultos se estrutura durante essa fase da infância e da adolescência. E o que acontece com esses filhos que crescem com uma mãe com transtorno de personalidade narcisista, uma mãe que é impossível ter um contato de afeto genuíno, uma mãe que nunca consegue estar satisfeita, uma mãe que só as coisas dela é que são verdades, só a verdade dela é que deve ser ouvida, só a verdade dela é que vale a pena ser experimentada. Então a gente cresce, né, todos os dias perto de uma mãe que muitas vezes provoca até brigas e discussões dentro da família, colocam filhos uns contra os outros, trabalham com uma comunicação de triangulação. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as táticas, né, que as pessoas com transtorno de personalidade narcisista usam. A triangulação, o tratamento do silêncio, o gaslight, tem um padrão
que se repete, né, dentro desse transtorno e que prejudica muito as suas relações com o mundo. A pessoa que sofre com transtorno de personalidade narcisista, ela se acha tão certa, ela se acha um ser tão especial que ela acha que ela não tem nada. Então, quem tem problema são as pessoas que convivem com ela. Então, jamais elas buscam ajuda. É muito difícil uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista buscar ajuda junto a psicólogo e psiquiatra. As vezes que eu já presenciei são aquelas pessoas que são obrigadas pela justiça, né? Pessoas que tiveram golpes financeiros, né? Pessoas que eram muito bem sucedidas e perderam tudo. Nesses momentos, essas pessoas buscam ajuda, mas somente se tiver interesse próprio ou obrigada pelas instâncias judiciais. Sozinha, por vontade própria, geralmente, eu particularmente, eu nunca vi, por vontade própria, uma mãe com transtorno de personalidade narcisista ir buscar ajuda, porque elas não precisam. Elas são certas, elas são corretas, elas são seres especiais, elas estão acima da lei, são mães que sabem de tudo, sabem de psicologia, sabem de biologia, sabem de arquitetura, sabem tudo melhor, sabem de medicina melhor que médico, não é mesmo? Então, é uma convivência muito difícil, que quem convive é quem adoece. Agora imagina um bebezinho, uma criança, na sua fase do desenvolvimento, sendo criado por uma mãe que não tem empatia, sendo criada por uma mãe que não tem afeto, sendo criado por uma mãe que não vai validar os seus esforços. Já imaginou uma criancinha chegando da escola com o seu desenho, né? Preparou o desenho, toda feliz, se empolgou, a tia elogiou, os coleguinhas falaram que estava legal, aí chega a criancinha toda feliz em casa mostrando o desenho para a mãe, né? Fala, mamãe, olha aqui que legal. Aí a mãe dela vai olhar assim, ficou até legal, filha, mas você é capaz de fazer melhor. Ou, minha filha, ficou até legal, mas você podia modificar isso e isso que ficaria mais interessante. O que você acha? Ou seja, essas filhas nunca são validadas no seu contingente emocional. Às vezes, quando essas filhas estão doentes, sentindo dor, até a dor dessas filhas são invalidadas. São mães que chegam para a filha e falam, a sua dor não é tão grande assim, deita ali um pouquinho que passa. Você está sentindo dor? Bebe um copo d'água, dorme um pouquinho que vai passar. As mães têm dificuldade de validar essa filha em todos os seus aspectos, até no adoecimento. São filhas que muitas vezes, quando estão com depressão, que muitas delas adoecem, as mães acham que as filhas estão com preguiça, as mães acham que as filhas estão com pouca vontade, que são preguiçosas, que são filhas que geralmente, né, fala que são filhas desobedientes, que são filhas ingratas, porque as filhas às vezes cansam de desde pequenininha tentar agradar essa mãe e nunca conseguir. As filhas crescem com uma imagem de uma mãe que não existe, tentando sempre ser agradada. Cria uma fantasia na filha de, quando eu terminar o meu 2º grau, a minha mãe vai gostar de mim. Aí termina o 2º grau e nada acontece. Quando eu passar na faculdade, eu terminar minha faculdade, a minha mãe vai melhorar o relacionamento comigo. E a filha termina a faculdade e nada acontece. Quando eu arrumar um emprego legal, quando eu for bem sucedida, a minha mãe vai melhorar comigo. Nada acontece. Quando eu casar e tiver um netinho, eu vou dar um neto para minha mãe, ela vai ficar feliz e ela vai ser uma boa avó, ela vai gostar de interagir com a gente vai realmente viver essa família tranquila. E isso não vai acontecer. Por quê? Uma das características dos transtornos de personalidade é justamente essa inflexibilidade dos comportamentos. Então, é um jeito de ser do transtorno de personalidade narcisista. É um conjunto de comportamento inflexível. Ele não vai mudar porque a filha passou no vestibular. Ele não vai mudar porque a filha é bem-sucedida. E essa personalidade dessas filhas que vem construindo, ouvindo essas invalidações desde de pequenininha, essas filhas se sentem extremamente incomodadas, extremamente adoecidas e extremamente invalidadas. Isso traz consequências muito sérias para as filhas. Essas filhas desenvolvem depressão, transtorno de estresse pós-traumático,
transtorno de pânico, doenças psicossomáticas, adoecimentos psíquicos, assim, várias coisas associadas, sendo vítima da convivência de uma mãe com transtorno de personalidade narcisista. Essas filhas chegam na idade adulta, quando elas chegam no consultório, geralmente elas chegam com a queixa de que elas se sentem inseguras, elas não confiam nelas, elas têm dificuldade de se estabelecer na vida profissional, elas têm dificuldade de terminar curso, elas começam cursos e não terminam, elas não confiam nas habilidades que elas têm. São queixas recorrentes dessas filhas que sentem um vazio que a gente nunca consegue completar dentro dessa queixa dessas filhas. É um vazio tão grande que chega a sentir uma dor e não consegue identificar de onde vem esse vazio. São filhas, geralmente, que se envolvem em relacionamentos tóxicos, com relação com o namorado, com o amigo, né? Essas relações sociais, elas acabam se envolvendo muitas em relacionamentos tóxicos. Por quê? Elas aprenderam o amor de forma errada, de forma conturbada. Elas tentavam validar os seus sentimentos e não tinham essa referência, né, materna para estar validando esses sentimentos. Então elas cresceram achando e acostumando até serem negligenciadas, serem abusadas psicologicamente, achar que abuso emocional fazia parte, era natural das relações, e na verdade não são, né? Todas as pessoas sofrem com abusos emocionais. Quando o abuso ele vem de forma física, ele é mais fácil de ser identificado enquanto abuso. As pessoas dão mais validade ao abuso físico do que a um abuso emocional. Mas o abuso emocional é tão quanto prejudicial na vida de uma pessoa, de um ser humano, tanto faz homem ou mulher, como um abuso físico. Às vezes, o abuso emocional tem uma repercussão muito maior ao longo do tempo, a pessoa fica pensando, lembrando de certas situações por muito mais tempo do que um abuso físico. Então, essas filhas, elas geralmente sentem culpadas por elas serem assim e ficam procurando, se culpando, buscando o que acontece com ela diferente, que elas não conseguem ter relacionamentos saudáveis, né? Elas passam dias e dias buscando nelas problemas que na verdade não são delas. E podem até desenvolver transtorno de personalidade narcisista, mas muitas vezes o que eu percebo é que elas têm os traços da personalidade. Não necessariamente elas desenvolvem um transtorno de personalidade, mas tem alguns traços que são muito fortes e que se repetem, né? Elas acabam replicando esse comportamento nocivo das suas mães nos seus relacionamentos, por não saber, por não ter aprendido, né? Por ter ficado aí com um conjunto de comportamentos internalizado não muito saudável e ficam lutando, né? Essas filhas chegam com um sofrimento muito grande no consultório, querendo mudar isso, porque isso está incomodando, mas elas não sabem dar um nome do que é isso. Na verdade, elas são vítimas de transtorno de personalidade narcisista materno. Se você se identificou com esse vídeo, se essa história que eu trouxe hoje está contando um pouquinho da sua história, venha conhecer o nosso grupo, a nossa página no Facebook, Mais Livres, e nosso grupo fechado de escuta. É uma escuta de acolhimento a esse sofrimento dessas vítimas sobreviventes que são filhas ou que vivem em lares tóxicos, né? Filhas dessas mães com transtorno de personalidade narcisista ou pessoas que vivem em lares tóxicos. Pessoas que se sentem incomodadas, que sabem que as relações familiares que elas vivem não são muito legais, mas que não sabem identificar. Vem para o nosso grupo, vem participar com a gente. Beijo!